Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando 10 segredos sobre a marca de Caim. Muito bem, pessoal, eu estou de volta para revelar para vocês 10 detalhes sobre a marca de Caim. E todos nós sabemos que Caim era filho de Adão e Eva, não é verdade, pessoal? A história, estas bíblicas, diz que Caim era um homem de pele branca e Abel era um homem de pele negra, tá bom, pessoal? E a história diz que isto aconteceu porque Adão e Eva tinham cromossomos perfeitos. Por isso Adão e Eva podiam gerar filhos brancos, morenos e negros. Portanto, a história também vai dizer que Caim era branco, por isso que o nome Caim significa metal, tá bom, pessoal? Metal, ou aquele que é semelhante a uma lança de cor branca. E Abel significa aquele que é como a escuridão, ou aquele que é como o nada. Por isso Abel era escuro e Caim era branco. E o terceiro filho de Adão, por nome Sete, é de cor morena, tá bom? Então, esse detalhe é muito importante porque Adão e Eva, tá bom? Geravam filhos com 3 pigmentos, né, de pele: branco, moreno e negro, tá bom, pessoal? Esse é um detalhe maravilhoso porque Abel realmente era menosprezado, mas era um homem de fé, era um negro de fé, como a história fala, não é verdade? E a história também vai dizer que existiam muitas rixas, muitas brigas, dissensões entre Abel e Caim, porque Caim era o primogênito, porém Abel, ele conseguia atrair a presença de Deus. Abel também, segundo a história, ficou com um território bem melhor do que o território de Caim, tá bom? E a história também vai dizer que o território de Abel era à frente do Jardim do Éden. Então Abel tinha acesso aos querubins que estavam guardando a entrada do Jardim do Éden. É por isso que Abel realmente era um homem de fé, tá bom? Então, o motivo das brigas eram por questões de territórios, questões de namoro, porque existia uma moça que também era irmã de Abel e Caim, e essa moça era apaixonada por Abel, e Caim ficou muito bravo com essa ideia de sua irmã se apaixonar por Abel, tá bom, pessoal? E o terceiro detalhe, né, que originou a briga e posteriormente a morte de Abel, foi que quando Caim ofereceu o sacrifício, a oferta no altar de Deus, Deus não respondeu a Caim. Já para Abel, a história diz que Deus derramou fogo do céu. Exatamente, pessoal. A nossa Bíblia não fala, mas se você procurar em livros bastante desconhecidos aqui no Brasil, você vai ter a ideia que Deus derramou fogo e consumiu o altar, né, o sacrifício de Abel. E aí Caim ficou louco, não é verdade? Porque Deus não respondeu a ele com fogo. Caim teve que acender o fogo para queimar o seu material de sacrifício, o seu alimento, não é verdade? Os seus frutos como sacrifício. Já para Abel, né, Deus derramou fogo, então não precisou Abel acender o fogo.
Deus derramou fogo e consumiu o altar, consumiu o sacrifício de Abel. E a partir deste momento, pessoal, Caim ficou ainda mais bravo com Abel e posteriormente Caim matou Abel. Agora, o que é muito importante aqui é que Caim matou Abel e não enterrou. Não enterrou, ele deixou no solo. E veio Adão e enterrou o corpo de Abel. Olha que interessante, pessoal. Caim matou, mas não enterrou. Tá? Deixou lá como um indigente. Depois veio Deus e questionou a Caim, perguntando: onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão Abel? Porque o sangue do teu irmão, tem uma tradução mais antiga que diz o seguinte: porque os filhos de Abel, tá bom, está clamando desde a terra. Então sangue aqui fala de descendência. É porque a nossa Bíblia, por João Ferreira de Almeida, colocou a palavra sangue. O sangue de Abel clama desde a terra. Mas se você pegar uns livros mais originais, você vai entender que não é sangue, é o filho ou filhos. Deus disse para Caim: onde está o teu irmão Abel? Porque a família do teu irmão Abel clama desde a terra. Tá? Então tem essas questões de traduções e também são pontos históricos, né, pessoal, que tem que ter uma base bíblica e também alguns livros importantíssimos para chegar a essa conclusão, tá bom? Para nível de conhecimento, né, pessoal? Ninguém vai chegar e vai colocar esses detalhes em uma pregação, de forma nenhuma, mas para nível de conhecimento fica muito legal, tá bom? E a história diz que Caim foi muito ignorante com Deus. Caim disse para Deus: sou eu, porventura, o enterrador, ou seja, o sepultador do meu irmão? A nossa Bíblia, por João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: sou eu, porventura, o guardador ou o velador, né, do meu irmão? E a tradução mais antiga vai dizer: sou eu, porventura, o sepultador do meu irmão? Isso significa que Caim estava respondendo para Deus: Deus, eu somente matei, mas quem enterrou meu irmão foi Adão e Eva, ou seja, foi meus pais. E aí Deus então imediatamente falou para Caim: maldito és tu mais do que a terra amaldiçoada. Está entendendo? A nossa tradução de João Ferreira de Almeida diz totalmente diferente, né? Mas se você pegar, por exemplo, a King James, a original, você vai ter a ideia que Deus disse para Caim: agora tu serás mais maldito do que a terra amaldiçoada. E a partir daquele momento Caim ficou com medo de morrer. E então pediu clemência a Deus, e Deus colocou um sinal, uma marca em Caim. E é exatamente isso que nós vamos falar agora. Qual foi a marca que Deus colocou em Caim? Muito bem, pessoal. Qual foi a marca que Deus colocou em Caim? Esta é uma pergunta que todo mundo faz. E, na verdade, existem milhares de faculdades teológicas, muitas linhas de interpretações, mas ninguém até hoje chegou a uma conclusão acerca deste sinal de Caim, desta marca. E eu estou fazendo esse vídeo para apresentar 10 segredos sobre a marca de Caim. Então, vamos para o primeiro segredo sobre esta marca. E o primeiro segredo, sugerido por algumas pessoas em todo o mundo, é que a marca de Caim era uma tatuagem. Exatamente, pessoal. A história diz que Deus colocou uma tatuagem na testa de Caim. E que nesta tatuagem tinha a letra A e a letra X. Isso é muito importante porque a letra A é chamada de alfa nos originais hebraicos. E a letra X é a última letra do alfabeto hebraico. Não é verdade? Aqui no Brasil, o nosso alfabeto termina com a letra Z. Mas no hebraico antigo, o alfabeto terminava com a letra X. Tá bom, pessoal? Então a letra A aponta para Deus.
E a letra X aponta para a cruz de Jesus. Então a história diz que Deus colocou uma tatuagem. Esta é a primeira sugestão, tá bom? De algumas correntes teológicas, tá bom? Que o sinal era uma marca, tá? E o emblema dessa marca era realmente a letra A, que aponta para o nome Alfa, ou seja, aponta para Deus, e a letra X, que aponta para a cruz de Jesus, tá bom? Porém, no livro de Levítico, capítulo 19, diz que Deus não aceita tatuagem. E, sendo assim, não foi uma tatuagem que Deus colocou em Caim, tá bom? Outras pessoas dizem que foi realmente uma tatuagem, porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, está escrito que na coxa de Jesus, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, pessoal, quando você pega a Bíblia Marcatu, que traz uma tradução de rodapé mais original, você vai entender que lá em Apocalipse, capítulo 19, está escrito o seguinte: sobre as suas vestes, que estava sobre a sua coxa, no caso a coxa de Jesus, tá bom? Tinha uma faixa presidencial na qual estava escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na coxa de Jesus não tinha emblema, na coxa de Jesus não tinha tatuagem. Simplesmente o texto tem que ser bem interpretado. Então é necessário você pegar uma Bíblia Marcatu, tá, para fazer uma análise aprofundada, e aí você vai entender que a marca não estava sobre a coxa de Jesus, e sim sobre a faixa presidencial, né? Jesus usa uma faixa que desce do pescoço e a parte da faixa estava sobre a sua coxa, porque Jesus estava amontado em um cavalo. Então essa faixa vinha e deslizava sobre a coxa de Jesus. E em cima dessa faixa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, João Ferreira de Almeida colocou sobre a sua coxa. Foi um erro, né, pessoal? De João Ferreira de Almeida. Então, tem muitos detalhes na João Ferreira de Almeida que está distante da realidade. Eu sempre falo para todo mundo, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, para nível de salvação, não tem Bíblia melhor no mundo. Esse é o meu ponto de vista. Porém, para nível de conhecimento, tá bom, pessoal? Para nível de conhecimento, a Bíblia de João Ferreira de Almeida fica aquém. Ou seja, ela não vai trazer um resultado para nível de estudo como uma Bíblia King James, uma Bíblia Jerusalém, a Vulgata, a Bíblia, por exemplo, a Septuaginta, né? Vamos pegar uma Torá legítima, não é verdade? E outras Bíblias babilônicas, né? Traduzida. Então, assim, existem Bíblias que para nível de estudo é bem melhor do que a João Ferreira de Almeida. Mas para nível de salvação, pessoal, todo mundo tem que respeitar a João Ferreira de Almeida, porque é muito fácil você entrar no céu lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida, porque ela é simples, ela traz detalhes importantíssimos com muita facilidade. Então, o primeiro segredo é que muitos dizem que esta marca era uma tatuagem, mas não era a tatuagem, tá bom? O segundo segredo é que muitos dizem que Deus colocou chifres em Caim, porque algumas pessoas sugerem que o diabo tem chifres, tá bom, pessoal? Porém, quando você lê o livro de Ezequiel 28, Isaías 14, você vai entender que o diabo não tem chifres. Então Deus não colocou chifres em Caim para Caim representar o diabo. Não. Porque o diabo não tem chifres. O diabo é um ex-querubim. No mínimo, ele tem 4 rostos. Um de águia, um de leão, um de querubim e um de boi. Tá bom, pessoal? Então essa é a face do diabo. Tá bom? Lembrando que os querubins são uma hierarquia de anjos. Tá bom? Então tem querubins, biblicamente falando, que tem faces ou rostos diferentes
um do outro. Por exemplo, quando você lê Ezequiel 1 e lê o livro de Apocalipse, quando fala dos querubins, observe que os rostos dos querubins de Ezequiel são diferentes dos rostos dos querubins que estão lá no livro do Apocalipse. Pelo menos é o que as Bíblias mais originais apresentam, tá bom? Então, o diabo não tem chifre, portanto, Caim não representava o diabo, portanto, também Caim não recebeu chifres. Este é o segundo segredo, mas esse segundo segredo não tem fundamento bíblico. Caim não recebeu chifres, tá bom? Um outro detalhe, que é o terceiro segredo, é que as pessoas dizem que Caim recebeu o pigmento da pele negra, ou seja, Caim era branco e a Bíblia deixa evidências de que realmente Caim era branco e Abel era negro, tá bom, pessoal? Mas a história vai dizer que Deus tirou, tá bom? Tirou a pele que estava em Abel, que morreu, e colocou em Caim. Ou seja, Caim era branco e a partir do momento que ele matou Abel, tá bom? Ele se tornou uma pessoa negra. Mas o texto bíblico diz que se alguém visse Caim, né, teria medo dele. E uma cor negra não vai meter medo em ninguém, né, pessoal? Até porque Adão e Eva não eram brancos. Adão e Eva eram morenos, tá bom? Então Adão e Eva estavam no meio. E Adão e Eva geravam filhos brancos, morenos e negros, tá bom? Então, uma pessoa negra junto de uma pessoa morena não tem tanta diferença, tá bom? Esses detalhes sobre o pigmento, sobre a cor da pele, não tem tanto fundamentos bíblicos para dizer que este foi o sinal que Deus colocou em Caim, tá bom? Mas algumas pessoas sugerem que foi a cor de Abel que passou para Caim. É muito importante, porém, né, esse terceiro fator, ou esse terceiro segredo, também não tem tanto apoio bíblico. Portanto, vamos agora para o quarto segredo. Algumas pessoas dizem, no quarto segredo, que Deus colocou uma marca em relação à graça. Deus colocou a graça em Caim. E eu já pesquisei na internet, principalmente no YouTube, tem muita gente dizendo que Caim recebeu a marca como graça. Pessoal, mas isso é uma furada. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que Caim saiu debaixo de maldição. Deus amaldiçoou, Deus disse, olha, a partir de agora, tu serás mais maldito do que a terra. Tá bom? A Bíblia King James original fala sobre isso. Tu, Caim, será mais maldito do que a terra amaldiçoada. A terra já estava amaldiçoada e Caim se tornou mais maldito do que a terra. Agora, se Deus realmente tivesse colocado a graça em Caim, Caim não seria um fugitivo e vagabundo. Porque a palavra de Deus diz, tu serás fugitivo e vagabundo. Como que Caim estaria debaixo de uma graça, né, sendo um fugitivo e vagabundo? Né? A história diz que Caim era um fugitivo. De quem ele fugia? Da morte. Dia após dia atormentando a vida dele. Tá bom? Então Caim era um homem atormentado pelo espírito diabólico. Tá bom, pessoal? Caim era um homem atormentado pelo diabo. E algumas pessoas dizem nas redes sociais que Caim estava debaixo da graça. Pessoal, temos que rever a palavra. A Bíblia diz em Romanos 8 que quem está na graça, ou seja, quem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, isso significa que se Caim estivesse debaixo da graça, ou seja, se o sinal de Caim fosse o sinal da graça, Caim não seria um errante e vagabundo pela terra. Tá? Então, para você dizer que Caim estava debaixo da graça e continuar sendo vagabundo, fugitivo na terra, isso faz dizer também que os crentes de hoje, que está debaixo da graça, é fugitivo e vagabundo. Está entendendo? Então, não vai colar essa ideia de dizer que Caim recebeu uma graça para não morrer, etc, etc. Não, não, não.
Caim foi amaldiçoado, ele perdeu a graça e saiu como fugitivo e vagabundo. O texto na Bíblia original vai dizer: e ele saiu para longe da presença de Deus. Acabou, tá bom? Ele saiu da presença de Deus. Então vamos passar agora para o quinto fator, ou para o quinto segredo. E o quinto segredo, né, vai dizer que Caim não tinha barba. Né? Muitos dizem que o sinal era este, que Caim não crescia barba. E a barba para o povo de Israel era um sinal de honra. Mas o que devemos entender, pessoal, que as leis de Moisés, com os 613 mandamentos, veio existir posteriormente. Então, essa história de dizer que a marca de Caim era que Caim não crescia barba, é muito esquisita, né, pessoal? Até porque o sinal era para Caim se livrar da morte. E também as pessoas teriam medo de Caim. Então, um homem sem barba vai meter medo em quem? Né, pessoal? É mais provável que um homem com barba meta medo em alguém. Tá? Então, essa história de dizer que no rosto de Caim não nascia barba e por isto é o símbolo do sinal da marca de Deus, é uma furada, né, pessoal? Mas é um segredo que eu deixo para vocês para nível de conhecimento. Vamos passar para o sexto segredo sobre Caim. O sexto segredo, sugerido por algumas pessoas, dizem que Caim encontrou uma mulher na terra de Nod, tá bom? Em outro vídeo eu falei sobre Nod. E nessa terra de Nod, ele encontrando essa mulher, ele se casou com esta mulher. E esta mulher era uma gigante. Exatamente. A história bíblica diz que Caim chegou em Nod e encontrou uma mulher gigante. E se casou com essa mulher. E esta mulher era a marca que Deus colocou em Caim. Neste caso, a marca não estava sobre Caim, e sim ao lado de Caim. E se alguém perguntar de onde surgiu essa mulher, aí, pessoal, é necessário entender que, segundo essa corrente teológica, nesse sexto segredo, diz que esta mulher de Caim, gigante, era uma filha de Adão e Eva que nasceu dentro do Jardim do Éden. Exatamente, pessoal. A história diz que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden e depois essa filha, né, de Adão e Eva também saiu de dentro do Jardim do Éden. Ela era enorme, gigante, e ela foi para a terra de Nod, ficou perdida na terra de Nod, e Caim, quando chegou na terra de Nod, conheceu essa mulher, e essa mulher era uma gigante, tá bom? E não tem respaldo bíblico, mas a Bíblia diz que Deus realmente multiplicou a dor de parto de Eva, dando o sentido de que realmente Eva teve filhos dentro do Jardim do Éden, tá bom, pessoal? E foi da descendência de Caim com esta mulher gigante que nasceram os gigantes. Esse é o sexto segredo. Vamos passar para o sétimo segredo. E o sétimo segredo diz que Caim se transformou em um gigante. Ou seja, a marca que Deus colocou em Caim foi que Caim se transformou em um gigante. E os americanos, tá bom? Os americanos acreditam muito nesta linha teológica, nessa corrente. Não tem respaldo bíblico, mas existem algumas evidências, tá bom? Para o crescimento corporal de Caim, tá? Então, quando Caim saiu do Éden e foi para a terra de Nod, lá na terra de Nod não tinha bastante oxigênio. E Caim foi se transformando em um gigante. E Caim, por não ter bastante oxigênio no corpo, foi se transformando em um gigante. Já foi comprovado, pessoal, que se uma pessoa nascer e se criar em um lugar que tem pouco oxigênio, esta pessoa será gigantesca, tá bom? Então, existem aí provas. O corpo de Caim provavelmente sofreu muitas alterações por causa do oxigênio, tá bom? E isto trouxe o crescimento físico para o corpo de Caim. E Caim se transformou em um gigante. Não tem tanto respaldo bíblico, porém, pessoal,
é um detalhe que tem que ser bem analisado, tá bom? E os americanos, por esse raciocínio, evidentemente, têm um pouco de respaldos bíblicos, tá bom? O oitavo segredo é que Caim recebeu o poder da telepatia, né? Este foi o sinal que Deus colocou em Caim. A partir do momento que Deus colocou a marca em Caim, a marca intelectual, Caim passou a conversar com os animais e também com as pessoas. Isto significa que quando Caim via uma pessoa, Caim conseguia conversar mentalmente com aquela pessoa e mudava a intenção daquela pessoa. Tá bom, pessoal? Este é o oitavo segredo, né? O poder da telepatia, o poder de conversar pela mente. Isto, pessoal, também vai acontecer no milênio com algumas pessoas, né? E provavelmente aconteceu com Caim. Provavelmente este pode sim ser o sinal que Deus colocou em Caim. Porém, não temos tanto respaldo bíblico, tá? O nono segredo é que a morte fugia de Caim. Tá bom, pessoal? Este é o nono segredo baseado em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Lá na grande tribulação, a morte vai fugir dos pecadores. Tá bom? A morte não vem. E as pessoas não vão conseguir morrer. Isso também provavelmente aconteceu com Caim. É o nono segredo. Tá bom, pessoal? É o nono segredo. A morte fugia de Caim. Assim como a morte vai fugir das pessoas pecadoras, amaldiçoadas no tempo da grande tribulação. Preste atenção. Lá na grande tribulação, as pessoas vão receber o sinal do anticristo, a marca do anticristo. E a morte vai fugir dessas pessoas. Assim também, né, por essa forma de interpretação, diz no nono segredo, que Caim recebeu a marca de Deus e a morte, fugia de Caim. Tá bom? E o décimo segredo, para a gente terminar o vídeo, é que Caim recebeu o dom de sabedoria. Exatamente, de sabedoria. E ele aprendeu a lutar. Ele tinha um dom da luta. Ninguém conseguia matar Caim, né? E a história diz que ele virou um tipo de um ninja. Ele lutava e não morria de forma nenhuma. Até porque Deus falou o seguinte: quem matar a Caim vai sofrer 70 vezes 7. Tá bom? Então, isso significa que alguém um dia iria matar Caim, né? E a história diz, por exemplo, que Lameque, filho de Caim, foi quem matou Caim. Tá bom, pessoal? Esse é o décimo segredo. Observe, por exemplo, que os filhos de Caim tinham sabedoria sobrenatural. Tanto é que a família de Caim, lá em Nod, trabalhava com ferro, trabalhava com metal. Naquele tempo, pessoal, isso há mais de 5.500 anos. Esse povo já trabalhava com metal, com ferro, com bronze. Está entendendo? Então, essa família de Caim tinha uma sabedoria sobrenatural. Por isto, baseado, né, na sabedoria dessa família, muitos sugerem que Caim recebeu o dom da sabedoria. E ninguém conseguia pegar o ninja, né? Ninguém conseguia pegar Caim, porque Caim se livrava da morte todo momento. Tá bom, pessoal? Eu quero aqui, pessoal, lembrar que a maioria desses detalhes estão no meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Pessoal, no rodapé do vídeo, eu vou deixar o meu número, tá bom? Para que você possa ligar e saber mais sobre o livro, A Revelação Completa de Gênesis. Tem pessoas que querem conhecer a Bíblia, querem conhecer a história. Então, pessoal, se você realmente quer conhecer a história, adquira o meu livro, A Revelação Completa de Gênesis, porque nele tem mais de 1.200 detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. E centenas de outros detalhes como estes, que geralmente você não encontra no Google, você não encontra no YouTube, você não encontra no Facebook, mas você vai poder encontrar no meu livro. No meu livro você encontra, e este livro vai te ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento. É um livro para nível de conhecimento, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus.